Capítulo 30. A resposta dos guardas foi imediata: espiões. Eles gritaram imediatamente, e o chamado foi feito pelo comandante. Sim, tentando ganhar conhecimento sobre seu país, eles disseram que a grande juba do seu Deus imperador estava compensando as bolas pequenas. A declaração de Watson foi tão completamente inesperada do ser sem humor que então impulsivamente soltou uma risada genuína e profunda que era tanto da fonte inesperada quanto das próprias palavras. O efeito foi de indignação imediata e completa, gritos, rugidos e batidas de pés raivosos, berros furiosos e corpos tremendo de raiva enquanto as palavras retransmitidas por Watson se espalhavam pelo muro e para dentro do assentamento além. No topo do muro, um guarda se debruçou sobre o muro e olhou para baixo com olhos cheios de ódio e gritou: "Segure-os, inseto! Enviaremos alguém para todos vocês imediatamente." O guarda não estava brincando, uma estratégia imprudente, mas nos coloca dentro das paredes, e eu disse que éramos fortes o suficiente, espertos, eles testam nossa ostentação, veem se cumprimos nossas palavras, e se não cumprirmos, eles vencem, e se cumprirmos, eles vencem. Thomas sentiu sua estima pela mãe e pelo pai aumentar, e os maneirismos enigmáticos de Watson começaram a fazer muito mais sentido. Não é de se admirar que eles tenham sobrevivido, pensou Thomas enquanto esperava pacientemente que seu cativeiro começasse. Não foi uma longa espera, mas o meio pelo qual eles foram recuperados foi totalmente inesperado. "Abram a parede!" gritou uma voz fora de vista, e então ouviu-se o som de metal deslizando, como se muitas barras pequenas fossem deslizadas para fora do lugar. Ele não quis dizer abrir o portão? Thomas se perguntou. Então ela parou de se perguntar, correntes chacoalharam e um segmento da parede começou a descer. O segmento era largo o suficiente para 3 passarem lado a lado, e as correntes esticadas, mesmo à primeira vista, definitivamente não eram compostas principalmente de ferro ou mesmo aço, elas tinham um leve tom verde que só podia significar uma coisa: elas foram forjadas com um toque de oricalco. Thomas reconheceu e se perguntou sobre as próprias barras. O pesado segmento do muro de pedra caiu no chão quase sem fazer barulho, beijando a terra abaixo tão silenciosamente quanto uma borboleta pousando em uma flor. O interior do muro tinha várias fileiras de fendas de metal, e saindo de vista havia vários homens-fera pesados, semelhantes a lagartos, segurando longas barras de metal em forma de L. A segurança não é levada de ânimo leve aqui. Thomas percebeu, embora não tivesse certeza, que uma suspeita furtiva surgiu nela de que as cidades e vilas da fronteira teriam defesas bastante significativas. Além disso, o interior da cidade além era imediatamente e obviamente bem feito. Os edifícios que ela podia ver eram todos limpos e tinham 2 andares de altura, e eram feitos de pedra cortada em grandes blocos. Guardas saíram pesadamente, seus corpos escuros e escamosos ondulados com músculos abaixo da superfície, suas cabeças de crocodilo balançavam para frente e para trás a cada passo firme e penoso, seus pés estavam descalços e palmados nos dedos, oferecendo excelente apoio nas areias para puxá-los para frente. Eles tinham garras longas e afiadas em vez de espadas ou lanças, e usavam couro fervido em alguns lugares para adicionar à sua armadura natural. Cada um, no entanto, havia lixado as garras de uma mão para torná-las pouco mais do que unhas afiadas, e foram aqueles que se estenderam para agarrar o pulso de Ethan antes que a mão oposta subisse e colocasse garras em sua garganta. Thomas permaneceu calma. "Bastardo!" Ela xingou Watson quando sua garra se afastou de sua garganta para ser substituída por 4 longas garras de dedos que ameaçavam abrir seu pescoço se ela se movesse um fio de cabelo. O próprio Watson ficou parado com indiferença passiva, embora tenha oferecido que passou por um dar de ombros quando Thomas o amaldiçoou e os outros guardas formaram um anel em volta de suas costas. Seu ferrão abaixou atrás dele e suas garras caíram em seus lados. O número de garras erguidas e prontas aumentou conforme eles se aproximavam da parede e caminhavam sobre a seção caída. Um conjunto de correntes subia por um laço embutido na parede, e do outro lado, quando ela cruzou o limiar da cidade, Thomas viu que 6 das criaturas curiosas estavam segurando cada corrente grossa em suas mãos individuais cortadas. O puxão foi silencioso, firme, e gradualmente, a parede foi se tornando inteira novamente,
quando ela ficou segura, aqueles 2 homens-fera, desajeitados e curvados que seguravam barras de metal em forma de L, correram e começaram a prendê-las de volta no lugar. Entoma olhou para trás, muitas seções da parede eram assim, quase qualquer lugar poderia ser um portão, e se você quebrasse a parede em qualquer lugar, você ainda teria aquelas barras misturadas com oricalco no caminho. Inteligente, realmente, muito inteligente. Sua avaliação da arquitetura e do governo de Devor subiu mais um degrau quando ela viu a cidade em si. Era obviamente disposta em um padrão de grade, cada estrada centralizada e cada edifício equidistante da estrada cuidadosamente planejada, com um lugar ligeiramente elevado ao longo do lado para servir como calçada, que por sua vez era emoldurada por muitas pequenas estacas de madeira presas juntas e seladas com alguma substância preta. Elas impediam que a terra dura e compactada das passarelas se quebrasse, e os pedestres andavam sobre elas enquanto animais de carga e golems transportavam mercadorias na própria estrada. Os prédios eram próximos uns dos outros, e enquanto caminhavam, Entoma viu que cada canto do prédio tinha uma escada de barras de metal embutidas em buracos nas paredes de pedra. Muitos outros pedestres usavam os telhados dos prédios como uma estrada adicional para si mesmos e desciam os degraus quando achavam adequado. Nada segurando o metal. O fato de que eles poderiam ser roubados e não foram, sugere uma sociedade organizada e quase livre de crimes. Além disso, eles são facilmente removidos. Eles podem subir aos telhados e remover o caminho para cima em segundos, se necessário. A qualidade da arquitetura defensiva de Devor também subiu um nível em sua mente. As garras em sua garganta não eram um problema para ela. Centenas de maneiras de vencê-las vieram imediatamente à sua mente, mas observando-as ao redor da garganta de Intan, suas mãos douradas ansiavam por envolver os pescoços insolentes de seus captores. Mas ele lançou um sorriso caloroso de volta para ela, e ela sentiu seu batimento cardíaco desacelerar e seu pulso junto. Ela relaxou. Tudo o que temos que fazer é sair. Entoma lembrou a si mesma quando chegaram a um prédio de pedra cinza, em forma de cubo e relativamente pequeno. Era completamente comum, exceto por ser o único prédio cinza que ela tinha visto até agora, com todo o resto sendo marrom e construído com pedras colhidas localmente. Vocês vão para o chão, lá nós questionaremos, lá vocês responderão, então vocês implorarão perdão pela blasfêmia. O guarda à frente da pequena coluna deles disse. Ele tinha uma voz áspera e grave, e onde os outros eram apenas um pouco mais altos do que o humano médio, este se elevava sobre seus companheiros em todos os aspectos. Ele usava tinta vermelha brilhante em sua armadura de couro em um curioso padrão espiral, como se desafiasse alguém a atacar aquele local. Tanto Intan quanto Entoma tiveram que esticar a cabeça para trás para olhar para ele quando ele apontou para a porta aberta do prédio cinza. Ele era grande demais para entrar, mas seus subordinados não. Eles entraram um por um, e então seguiu, com as mãos presas nos pulsos. Ele teve que se virar de lado para passar, e quando entrou, ele disse: foda-se o seu perdão, e foda-se as bolas sem pelos do seu Deus Imperador. Os homens-fera prenderam a respiração. Então piscou para Entoma, impedindo-a de responder quando o punho carnudo do campeão atingiu o rosto de Intan e o fez cair de volta contra a pedra e então cair no chão como se estivesse inconsciente. O gigante se virou para Entoma e grunhiu: vá até lá. Ele apontou para um buraco no chão dentro do prédio, ou junte-se a ele e nós o arrastaremos. Com isso, Entoma deu um passo à frente e andou.